Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque vamos falar sobre o IPGPAR, o Instituto Pró-Gestão Participativa. Estamos aqui com o Silvia Guedon na primeira parte da entrevista e depois com o Luiz Carlos Oliveira na segunda parte da entrevista. Vamos conversar um pouco sobre o que é o IPGPAR, qual a função dele na cidade e o encontro que vai ter nessa próxima quinta-feira sobre a construção de um planejamento estratégico para a cidade. Silvia, né? Prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer enorme, Márcio. Acompanho os teus programas. O Instituto hoje está extremamente honrado de estar participando aqui dessa entrevista, de poder ter essa oportunidade da gente falar um pouco do nosso Instituto, do nosso trabalho. Então, muito obrigada, primeiramente, muito obrigada, Márcio. Silvia, a gente falou sobre o IPGPAR, né, Instituto Pró-Gestão Participativa, e a gente, como é uma sociedade que não participa muito das questões, né, da cidade... Infelizmente, né? Infelizmente. É verdade. A gente fica assim, o que é o Instituto Pró-Gestão Participativa? O que é o IPGPAR, Silvia? Na realidade, Márcio, o Instituto nasceu alguns anos atrás por uma iniciativa, uma vontade muito grande de meu pai, que está com 86 anos, e sempre batalhou muito pela questão participativa. Sempre para ele foi uma questão, um norteador da vida dele, a verdadeira gestão participativa, conforme a Constituição Federal, né, que todo poder emana do povo. Então, ele sempre foi um pregador, digamos assim, e um batalhador dessa questão da verdadeira participação popular. Então, foi criado um instituto que, inicialmente, eu devo dizer que tinha, por pressão nossa, o nome dele, ele não quis, era Instituto Felipe Guedon Pró-Gestão Participativa, e ele achou melhor que não, ele não tem vaidade nenhuma, falou, não quero. Então, é só Instituto Pró-Gestão Participativa, e de 2 anos para cá, mais ou menos, eu assumi a presidência com um corpo de companheiros voluntários, amigos. A gente, na realidade, é uma doação de tempo, então nós temos alguns companheiros, como o Luiz Carlos, que vai estar falando aqui, como o professor Cleveland Jones, como o Roberto Rocha, o Renato Araújo, o Rico Araújo, enfim, outros companheiros, o Ramiro Farjala, que são também empreendedores, batalhadores na questão participativa. De 2 anos para cá, o Instituto tem procurado estar bastante atuante. No ano passado, nós trabalhamos rigorosamente com a participação popular na questão de fazer, digamos, um reestudo, uma reanálise das vocações econômicas do município, e até tivemos a grata participação sua, sempre muito atuante. Então, nós fizemos 5 mesas redondas ano passado: turismo, moda e produção de vestuário, tecnologia, gastronomia e cervejarias artesanais. Tecnologia da informação. Exatamente, também. Tecnologia da informação. Todos com bastante público, e a gente vê como as pessoas anseiam por discutir, por trocar ideias. Muitas vezes, Márcia, eu acho que a participação popular não ocorre por falta de divulgação. Em alguns casos, as pessoas até vão com boa vontade, mas não conseguem compreender. Por exemplo, numa discussão, digamos, de um orçamento, independente de governos, quer dizer, assim, de forma muito... Enquanto cidadã, você que tem um pouco de informação, você vai para discutir, para assistir à apresentação, digamos, de um orçamento. Às vezes, a linguagem daquilo é tão complexa, tão difícil para uma pessoa normal entender, que a pessoa desanima de participar. Agora, Silvia, como é que o IPGPAR se organizou ou está se organizando para discutir essas políticas públicas? Vocês fizeram ano passado esses vários encontros. Perfeito. E esse ano, como é que está a programação de vocês para a discussão de políticas públicas? Na realidade, Márcio, a gente entende que o Instituto tem que cumprir o papel de ser como se fosse uma ponte, um facilitador. Eu acho que a grande palavra para o nosso Instituto é ser um facilitador entre as instituições,
entre a população mesmo. Esse foi o caso com o poder público, tudo ser um facilitador. A gente, na realidade, quer que as coisas aconteçam e, muitas vezes, por falta de diálogo, falta de iniciativa, as coisas não acontecem. Então, o Instituto tem esse papel. Na realidade, estamos agora começando, fizemos no final do ano passado uma grande reunião para falar da questão da vontade do planejamento estratégico, e nós tivemos a grata surpresa de ver uma sala lotada. De técnicos, de aposentados, pessoas que tinham, digamos, experiências a passar, muitos técnicos de diversas áreas. Então, nós combinamos agora, dia 31, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no auditório do Sicomércio, que é nosso parceiro, sempre cede o auditório para a gente. A gente vai ter, então... Que fica na D'Angelo. Na Irmãos D'Angelo 48, cobertura. Até um agradecimento a esse comércio que sempre nos facilita muito com esse auditório central, um excelente auditório. Nós então estamos chamando para uma reunião de planejamento estratégico, no qual, Márcio, vou ser muito franca, o professor Luiz Carlos vai passar uma metodologia, vai falar, mas na verdade nós não temos nada engessado, nós não estamos entregando um produto, nós na verdade vamos estar montando 7 grupos de trabalho: saúde, educação, desenvolvimento econômico, enfim, serão 7 grupos de trabalho que o professor Luiz Carlos vai falar. Vamos, então, as pessoas que estão inscritas, já temos diversas pessoas inscritas, fiquem todos que queiram à vontade de vir somar-se. Na realidade, estas pessoas é que vão ver, pela sua capacidade técnica, pelos seus conhecimentos e pela sua vontade, qual é o grupo de trabalho que gostaria de estar inserido para poder participar, pessoa física ou representando alguma instituição. É completamente aberto. E aí, sim, esses grupos de trabalho vão estar trabalhando com a metodologia que o professor vai passar, o professor Luiz Carlos, que é um dos nossos diretores, e aí a gente vai estar trabalhando ao longo do ano. Esses grupos de trabalho, uma vez por mês, a gente vai estar reunindo para ver o resultado desse trabalho. Para que, na verdade, é uma iniciativa nossa, a sociedade civil está, digamos, saindo na frente de um anseio, uma necessidade enorme que Petrópolis tem de se planejar. E é um erro a sociedade civil achar que vai ser o poder público que vai fazê-lo, porque a cada 4 anos existem as mudanças e as dificuldades que o poder público enfrenta. Já trabalhei muitos anos na prefeitura, eu sei também das dificuldades. Então, na realidade, a sociedade civil, através do facilitador IPGPAR, vai estar convocando a sociedade civil para vir se organizar, para montar o planejamento estratégico dividido por eixos, né? Porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Juntos, as instituições que queiram, já tivemos inclusive instituições que já se manifestaram, que querem participar, e o poder público também, a prefeitura está sendo chamada, já temos diversas inscrições de pessoas que hoje ocupam lugar na prefeitura. Na verdade, quando a gente trabalha na prefeitura, nós, antes de tudo, somos cidadãos, claro, né? E queremos o melhor da cidade. Então, na realidade, eu acho que vai ser um somatório de esforços, de mãos dadas, para que a gente possa, então, juntos descobrir, dizer, falar o que nós queremos e o que a cidade precisa. Então, não tem nada engessado, será uma discussão aberta e que todos que queiram vir, a gente precisa muito da ajuda de todos para que a gente possa sonhar a cidade e implementar as ações, as políticas públicas que transformem a nossa cidade num local que os nossos filhos e netos possam ficar e não formarem-se e depois terem que ir para fora. É isso que a gente quer. Silvia, o IPGPAR é um modelo de participação de gestão pública aqui na cidade. Existem outros espalhados pelo país. Qual que vocês se balizam? Olha, nós nos balizamos muito por um modelo visto e visitado em Piracicaba, que se chama Instituto de Planejamento de Piracicaba, o IPLAP. Eu, inclusive, estive lá uns anos atrás, uns 4 anos atrás. Fica num prédio da prefeitura, onde todas as secretarias ali estão, muitas, como a educação, não está totalmente, porque são secretarias grandes, mas
qualquer pessoa que vá à prefeitura vai encontrar no mesmo imóvel, no mesmo prédio, todas as secretarias, o que eu acho um modelo bacana. E tem um andar em Piracicaba, nesse prédio da prefeitura, onde se encontra um Instituto de Planejamento, com funcionários da prefeitura e funcionários não, digamos, pessoas da sociedade civil, técnicos, que doam seu tempo, que estão na estrutura da organizacional do Instituto. Qual é a grande vantagem? Você tem um enorme banco de dados e, a cada 4 anos, na alternância de poder, na mudança dos governos, nada muda. Com todo respeito, nada some, todos os documentos ali estão, todos os mapas, tudo. O governo sai, a sociedade civil permanece. Então, a coisa funciona muito bem, é um modelo bacana, é um modelo, inclusive, que nós trouxemos, que nós discutimos muito, sociedade civil com, digamos, governo municipal, e não vou dizer que é um modelo que tem que ser exatamente copiado, mas eu acho que a cidade precisa de um instituto de planejamento, seja ele o modelo que for. Silvia, a gente vai fazer um intervalo, vamos chamar o Luiz Carlos Oliveira para falar mais sobre a estrutura, importantíssimo, da claro, próxima quinta-feira. Vai ser o convite para o público participar. Eu convido, então, em nome do Instituto Progestão Participativa, nesta quinta-feira, depois de amanhã, no dia 31, às 19 horas, na Irmãos d'Ângelo, no número 48, cobertura, na sala do Cicomércio, no auditório, a partir das 19 horas, com horário previsto para findar oficialmente às 21 horas. Convidamos todos que queiram vir, pessoa física, pessoa jurídica, que queiram vir participar do planejamento estratégico de Petrópolis, no qual serão divididos em eixos temáticos, que o professor vai passar a metodologia daqui a pouco. Muito obrigada, esperamos todos vocês lá. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, muito obrigada. Ótimo dia. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o Luiz Carlos Oliveira. Até já. Obrigado. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Na nossa pauta, o IPGPAR, o Instituto Progestão Participativa e o Planejamento Estratégico da Cidade. Tivemos na primeira parte da entrevista com Silvia Guedon, fazendo o convite para a participação na próxima quinta-feira, dia 31, às 19 horas, no auditório do Cicomércio, ali na rua Irmãos d'Ângelo. E agora, com o Luiz Carlos Oliveira, para falar um pouco mais com a gente como é que vai ser esse encontro no dia 31. Luiz, obrigado pela sua presença aqui no programa. Você também é membro da diretoria do Instituto Progestão Participativa, professor do Cefet, né? E como é que vai se organizar esse encontro no dia 31? A pessoa que for participar do encontro, o que ela vai encontrar lá? Bom dia, Márcio. Agradeço o convite para o programa Ciência em Movimento. Nessa quinta-feira, a gente pretende reforçar o conceito de planejamento estratégico, quais os resultados que a gente almeja obter com esse processo de planejamento estratégico, né? A gente vai apresentar a metodologia do planejamento estratégico, desde a parte de diagnóstico, que, na verdade, vai ser uma visita aos planos setoriais que já existem. A gente já tem planos setoriais, o plano de redução de risco, a gente tem plano de habitação de interesse social, a gente tem diversos planos que foram feitos pela Prefeitura de Petrópolis que estão simplesmente jogados em estantes e gavetas, né? As sucessivas gestões na administração municipal acabam não seguindo esses planos. E a ideia do planejamento estratégico, né, é da gente, né, na fase diagnóstico, a gente estudar o ambiente externo, ou seja, a relação da cidade de Petrópolis, que tem que se consolidar como uma cidade polo da nossa região, com os outros municípios, com o entorno, analisar as nossas oportunidades e o que pode nos ameaçar,
né, entendeu? E, além disso, a gente, para cada eixo que vai ser apresentado, a gente vai apresentar os 7 eixos de discussão, né? Saúde, educação, infraestrutura e urbanização, cidadania, vocações econômicas e todos esses eixos com temas específicos que vão ser tratados. Cada tema desse, a gente vai analisar as forças e as fraquezas da cidade quanto a isso. E então, a primeira fase do plano, que a gente também vai apresentar um cronograma de quando esse diagnóstico deve estar concluído, né, vai efetivamente fazer uma radiografia, um retrato para cada eixo desse da cidade de Petrópolis. E, numa segunda fase, a gente pretende desenvolver, resgatar projetos que já existem. Inclusive, nessa primeira fase, a gente vai trazer os projetos que já existem na cidade. Tem inúmeros projetos que ficam também em estantes, em gavetas e não são colocados em prática. E a gente vê que as administrações se sucedem começando da estaca zero, como se nada tivesse sido pensado antes. Sido pensado antes. Isso é um erro, é um desperdício de tempo e de recursos na prática. De inteligência. E realmente demonstrando uma caiada inteligência, né, para prosseguir. Então, depois dessa fase de diagnóstico, a gente pretende, para cada eixo, né, a gente produzir projetos, elencar os projetos que já existem, né, e fazer projetos, por exemplo, para o ensino fundamental, né, para várias, para o saneamento básico, né, resgatar os projetos que já existem e colocá-los, né, e no final, o produto final desse planejamento são planos estratégicos, são ações estratégicas para dar para essa cidade em pequeno, médio e longo prazo, vantagens que a gente tem que dizer para onde a nossa cidade vai caminhar, para onde que ela vai se desenvolver. Isso é fundamental, inclusive, para a gente atrair investimentos para a cidade. Está chegando no final do programa, é rápido o programa, infelizmente. Esse aqui, um papo como esse, era para ter 1 hora de programa, pelo menos. Mas, assim, ano que vem a gente tem eleições de novo. Como é que vocês estão pensando em termos de cronograma, entregar esse planejamento e os projetos e cobrar isso? Como essas discussões a gente pretende que elas se façam ao longo desse ano, né? Que a gente chegue ao final de 2019 com todos esses projetos elencados, contextualizados no tempo, os projetos para curto, médio e longo prazo. E, na verdade, esses projetos vão servir de base para a discussão nas próximas eleições. Os candidatos vão participar provavelmente dos debates, e eu acho que a gente deve convidá-los, mas eles vão ter esse documento servindo como base, como referência para eles formarem os seus programas de governo. E é claro que quando você faz uma ação como essa, você vai ficar cobrando ao longo do caminho, né, aqueles projetos. Como é que vocês estão se estruturando para isso? Fazer essa cobrança? Nessa é uma segunda fase, né? Uma vez a gente tem que executar esse monitoramento efetivamente do cumprimento, por exemplo, de índices na educação, né? Se a gente está conseguindo alcançar o que foi planejado, o que foi projetado, e se não conseguiu, por que razão? Então, esse vai ser o papel, efetivamente, da participação da sociedade. Não só idealizar os projetos, mas também cobrar a sua aplicação dentro do espaço e tempo. A gente também, num dos eixos, é a própria administração pública, que os mecanismos de governança, que vão dar transparência para
para a ação da administração pública. A questão hoje é a questão fiscal na cidade, de déficit fiscal, de como é que vai se tentar superar isso, a gestão de pessoas, quer dizer, dos recursos humanos da prefeitura, e não só restringe ao executivo, também ao legislativo. Né? Eu acho que o momento está de toda a administração pública, o executivo e o legislativo se repensarem. Né? O momento a gente vive uma crise ainda séria, política e econômica, que é o momento de todos se imbuírem do esforço de se repensarem. E esse é um dos eixos que a gente vai tratar e espera dar diretrizes, né, para essas mudanças que devem ser feitas. Luiz Carlos, obrigado. Só reforçando então o convite, nós vamos fazer essa nossa reunião de apresentação da metodologia do planejamento estratégico na próxima quinta-feira, 19 horas, dia 31, no auditório do Sincomércio, né? Contamos com a presença do maior número de pessoas para se engajarem nesses grupos que vão formar desses eixos temáticos e participar com a gente da construção dessa ferramenta, desse produto que é o planejamento estratégico. Obrigado, professor Luiz Carlos. Obrigado, Silvia. Obrigado a você por nos assistir. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça-feira no nosso programa ao vivo. Um forte abraço. Tchau.